Boa noite, pessoal, tudo bem? Tem alguém online já? Desculpem aí o pequeno atraso, né? Acabei enrolando aqui um pouquinho. É, Hoje a gente vai falar, né, da sequência aí a nossos assuntos. A gente, na aula de segunda-feira, né, na verdade, da semana passada, a gente comentou um pouquinho sobre ainda a parte de implementação de sistema de gestão, né? A gente esteve trabalhando com documentação e posteriormente com a parte de preparação e resposta à emergência. Eu postei na segunda-feira a aula, mais os vídeos do professor Marcos, né? Boa noite, Vanessa. E a gente com isso encerra, né, essa parte dentro do ciclo de PDCA ali da 45001. A gente vai hoje entrar numa nova fase, né, da nossa aula, que é a parte de verificação. Essa parte de verificação na 45001 eles chamam de avaliação da conformidade, né? Seria o cheque do PDCA. Né? Michel, Ana, boa noite, pessoal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa etapa, né, de verificação. Ela é dividida em duas partes. Ela é dividida na parte de avaliação da conformidade, que é a parte que engloba auditorias internas, e a parte de medição e monitoramento. Eu inverti a ordem para que eu possa dar um tempo maior para vocês fazerem a atividade de preparação e resposta à emergência. E aí, na sexta-feira, a gente fala sobre medição e monitoramento, e a gente já dispara, ou talvez na sexta, depois eu alinho com a professora Ana, ou na segunda, uma atividade sobre medição e monitoramento. Tá? Então, eu vou falar hoje, focar um pouco mais na parte de auditoria, né? Auditoria interna, sem entrar muito no âmbito de como se faz uma auditoria, ou princípios de auditoria, porque a gente depois, no final, para a gente terminar de falar de responsabilidade social e de qualidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a NBR 19011, sobre os princípios de auditoria interna, no caso, né? E aí isso engloba tanto a questão ambiental, como de saúde e segurança, como de responsabilidade social e de qualidade. Então, é um espectro um pouco mais abrangente, tá? Então, a gente não vai focar hoje muito nos princípios de auditoria, e sim nos requisitos da 45001 e da 18001 sobre auditoria interna, né, sobre avaliação da conformidade. É importante a gente ter a visão que a gente chegou num ponto que fecha o estágio de execução, de desenvolvimento do PDCA, e a gente abre agora um novo estágio desse ciclo, o estágio de verificação, né, que a avaliação da conformidade começa na verificação do PDCA. Né? Então, como eu falei, se divide em medição e monitoramento e auditoria interna. Na verdade, medição e monitoramento seria o nosso primeiro item e auditoria interna seria o segundo. Por uma razão aí de a gente adequar um pouco melhor os nossos exercícios, eu preferi alterar essa ordem, né, para não gerar muito sufoco para vocês de um exercício em cima do outro. Primeiro ponto, né, eu até acho que vocês devem ter conversado sobre isso na UC anterior, não sei que vocês trabalharam com o sistema de gestão ambiental, mas só reforçando, né? Quando a gente fala a auditoria, a gente está se referindo a um processo amostral. Então, isso é muito. A gente enfatiza muito, principalmente com o pessoal da segurança do trabalho. Porque na segurança do trabalho se fala muito em inspeção, se fala muito em perícia, como em meio ambiente também se fala em perícia, né? Vocês têm a parte de perícia ambiental. É sempre importante frisar o que difere uma auditoria de uma perícia, né? Às vezes parece ser a mesma coisa, já que é um processo de verificação. Só que a perícia, ou mesmo uma inspeção, ela está atrelada à matéria fática, né? Ou seja, eu busco fatos, busco uma determinada verdade sobre um acontecimento. Enquanto o processo de auditoria é um processo amostral, ele busca evidências de conformidade. Então, qual que é a diferença na prática, né? Numa inspeção ou numa perícia, eu precisaria verificar todas as minhas fontes de prova, já que o meu objetivo é saber a verdade sobre determinado fato. Então, se eu vou fazer uma perícia sobre um acidente de trabalho, eu vou ter que utilizar-me de diversos meios de prova para conseguir chegar àquela conclusão e fazer um laudo pericial. Quando eu me refiro à auditoria, eu não preciso ter tantas evidências assim de forma que me gerem uma prova. Eu preciso ter evidências que me garantam de maneira amostral a conformidade de determinado requisito. Então, com isso, a gente sempre vai pensar assim, ó, a empresa ela pode mentir durante o processo de auditoria?
Pode, né? E não cabe ao auditor se debruçar sobre aquelas evidências a fim de determinar a verdade sobre um determinado fato, né? Ele busca, na verdade, evidências de atendimento à conformidade. Então, a empresa acaba podendo mentir. Então, o auditor ele não tem papel, por exemplo, de checar a assinatura, se a assinatura é verdadeira, se a assinatura é falsa, se o documento foi impresso antes, foi impresso depois, se o papel está velho, se o papel está novo, né? São alguns tópicos assim que não cabem ao auditor, né? Na verdade, ele busca evidência. Então, eu quero saber se o trabalhador foi treinado para realizar um determinado trabalho em eletricidade. A empresa me apresentando uma lista de presença, um certificado, isso basta, né? Eu considero que aquele trabalhador foi treinado. E eu posso considerar essa evidência para todos os profissionais daquela função, ou eu vou avaliar a parte de treinamento, competência e conscientização, eu considero, às vezes, uma ou duas amostras, né, um ou dois funcionários, como uma amostra representativa do todo. Eu não preciso checar funcionário por funcionário que de fato foi treinado. Né? Então, não se busca fato, se busca evidência de conformidade. Essa evidência é o suficiente para que eu coloque isso no meu relatório de auditoria. Quando eu for redigir meu relatório, eu vou colocar que, conforme evidência da lista de presença da data tal, foi observado que o trabalhador XYZ participou de um processo de treinamento assim, assim, assado, atendendo o requisito. Eu não preciso verificar a empresa inteira para ter certeza, né, se todo mundo de fato foi treinado ou não. Então, só um exemplo aí, usando a questão do treinamento, né? Então, é isso que diferencia a auditoria, inicialmente, de um processo de perícia ou de um processo de inspeção. Quando a gente fala de auditoria, a gente tem três tipos básicos de auditoria, né? O que a gente chama de auditoria de primeira parte, segunda parte e terceira parte, tá? O que diferencia essas três partes? Sempre que a gente usar a expressão auditoria de primeira parte, eu estou me referindo a uma auditoria interna, ou seja, ela é conduzida pela própria organização, ou por funcionários da organização, ou mesmo por uma empresa subcontratada, uma empresa de assessoria, mas que seja contratada pela empresa. Né? Ou seja, aquele processo todo ele é determinado e conduzido pela contratante, pela própria empresa. Isso é uma auditoria de primeira parte. Boa noite, Vanderlei. A auditoria de segunda parte, ela existe ainda um interesse comercial. É uma auditoria que é realizada, boa noite, Letícia, é uma auditoria realizada normalmente de um cliente para um prestador de serviço, ou de um cliente para um fornecedor. Então, por exemplo, eu compro uma matéria-prima da empresa X. Né? Eu posso, a fim de exercer minha responsabilidade solidária, proporcionar uma auditoria, promover uma auditoria na empresa que me vende, que eu consiga garantir, né, que aquela matéria-prima é produzida, né, segundo processos que atendam requisitos mínimos de qualidade, gestão ambiental ou saúde e segurança, a depender aí do escopo que eu estiver trabalhando. Tá? Mas isso é uma auditoria de segunda parte. É a auditoria que é realizada por um cliente em um fornecedor. Né? E, por fim, a auditoria de terceira parte, a auditoria é feita por um organismo independente, ou seja, por um órgão certificador. A gente sempre acaba tendo muita confusão quando a gente fala desse requisito de auditoria interna, porque para manutenção no sistema de gestão, e também é feita a manutenção e a obtenção do certificado por meio de um processo de auditorias. Então, às vezes, se confunde muito o que a gente está falando em termos de auditoria interna com o processo de auditoria que é feito para obtenção ou manutenção de um certificado. São coisas distintas, né? Esse processo que a gente está se referindo, auditoria interna, é uma auditoria de primeira parte e é um requisito obrigatório do sistema de gestão. Então, isso vai ser comum tanto para 45001, como para 14, assim como vocês viram, né? Como para 9000, que a gente vai ver depois, e como para SA 8000. Então, saúde, segurança, meio ambiente, qualidade e responsabilidade social, as normas do sistema de gestão já preconizam que haja um processo de auditoria interna, ou seja, a empresa deve conduzir um processo de auditoria. Tá? Essa auditoria, a gente tem uma norma de referência, que a gente vai no final das aulas, né, selando essa UC, né, essa unidade curricular. A gente vai trabalhar com a NBR 19011 e falar um pouquinho sobre princípios de auditoria, mas já abrangendo ali as quatro normas, né, que a gente trabalha no final das contas. Tá?
Eu vou deixar mais para o final, não vou entrar hoje em princípios de auditoria pela 19.011, porque é um assunto que a gente vai ver mais no final. Tá? Então, eu vou tentar focar hoje no que é a 45.001 e a 18.001, né, usando ali uma junção das duas, o que elas prevêem ali em termos de requisitos para a auditoria interna. Tá? Então, a primeira coisa é que a auditoria interna é a empresa que irá conduzir. Então, a empresa vai promover um programa de auditoria no qual ela vai sistematizar isso, seja por meio de um procedimento, de uma instrução, onde ela vai dizer uma série de critérios, né, com os quais ela vai lidar nesse processo de auditoria interna. Esse processo ele tem por objetivo checar a conformidade do que foi realizado baseado naquilo que foi planejado. Então, eu vou pegar tudo aquilo que eu usei na etapa do PDCA, vou pegar o treinamento, competência e conscientização, a parte de comunicação, a participação em consulta, vou pegar a parte de preparação e resposta à emergência, vou pegar a minha parte de documentação e vou checar com aquilo que foi planejado, ou seja, com a minha política de saúde e segurança do trabalho, no caso, falando da 45 e da 18, né? E com as minhas metas. Vou verificar o atendimento das minhas metas. Então, eu vou checar os métodos adotados da minha organização batem com aquilo que foi planejado, as minhas metas batem de acordo com aquilo que foi proposto e com o planejamento de ações que foi trabalhado, né? E vou verificar, logicamente, o atendimento da própria norma de referência, né? Ou seja, a minha política de saúde e segurança ela está condizente com uma política conforme a 45.001, conforme a OSAS, né? Uma das duas, no caso, que seja escopo do meu processo de auditoria. Outra coisa que é sempre interessante falar quando a gente fala do processo de auditoria é a definição de critérios, né? Como é que essa auditoria vai ser feita? Eu vou contratar uma empresa prestadora de serviço que vai auditar toda a empresa, ou vou fazer uma auditoria cruzada, ou o próprio SESMIT, né, a própria área de saúde e segurança do trabalho, vai conduzir essa auditoria. Tá? Então, isso é sempre uma questão que se coloca. Porque eu posso, né, não existe nenhum requisito impeditivo para isso, treinar uma equipe interna, seja a minha área de recursos humanos, minha área administrativa, minha área de manutenção, não importa, ou todas elas, treiná-los para que eles sejam auditores internos e eles conduzam uma auditoria interna. Muitas empresas fazem isso de forma cruzada, né? Ou seja, manutenção audita a produção, produção audita administrativo, administrativo audita armazém e assim por diante, né? Isso é muito comum, a gente vê em muitas organizações, tá? O maior problema disso, né? Isso tudo tem prós e contras, né? O pró de você fazer isso é que você reduz custo, porque você não vai trabalhar com um auditor contratado, uma empresa prestadora de serviço, mas por outro lado você torna a auditoria um pouco mais rasa, porque o auditor ele não é especialista no escopo da norma que ele está avaliando. Ele pode fazer um curso de auditor interno, faz lá num órgão certificador, ou mesmo numa escola, né? O próprio Senac tem um curso de auditoria interna. Só que aí você tem uma formação ali de 40 horas, 16 horas, enfim, para você auditar um processo de saúde e segurança do trabalho ou um processo de gestão ambiental. Imaginem isso, vocês que são técnicos em meio ambiente, que estão se formando, se um profissional que não é da área de meio ambiente, que faça um curso de auditor de 14 mil, será que ele tem condições de auditar um sistema de gestão ambiental só com um curso de auditor de 14 mil? Eu tenho dúvidas com relação a isso, porque por mais que o auditor ele conheça da norma, ele conhece do sistema de gestão, ele não conhece de requisitos legais ambientais, e é algo que no Brasil é muito latente, tanto de meio ambiente, né, como de saúde e segurança. Então, não adianta eu, às vezes, treinar alguém do meu setor administrativo para ser auditor interno de 45.001, só que o camarada chega na área, ele não sabe o que é um ponto de ancoragem, ele não sabe o que é uma válvula de segurança de um compressor, né, ele não consegue verificar requisitos mínimos operacionais, que são muitas vezes atrelados à legislação, ou mesmo o funcionamento prático, né, de controles operacionais. Então, acaba que não funciona, fica uma auditoria rasa, muitas vezes, e baseada somente em documentação, e verificar se o checklist foi preenchido, se ele está assinado, né, se ele foi feito na periodicidade, mas fica muito a desejar no sentido de verificar a conformidade dos controles operacionais, a eficácia deles, né, e a real operacionalização, assim como verificar a conformidade de requisitos legais. Então, a gente acaba tendo
muito problema com relação a isso. Então, ela seria o custo mais baixo e o contra, obviamente, seria você ter uma auditoria mais rasa. Outro contra que a gente pode muitas vezes perceber quando faz auditoria conduzida pelos próprios funcionários de uma organização é a questão da parcialidade, né? Então, às vezes, você coloca lá a produção para auditar a manutenção, só que aí existe uma picuinha interna, um problema de relacionamento, ou não, então existe uma camaradagem já pré-estabelecida, aí o cara, olha, eu vou segurar aqui, não vou comunicar essa não conformidade, mas também alivia lá na minha área e fica aquela coisa meio corrompida, né? Meio parcial. A maior parte ainda das pessoas tem, né? Principalmente em sistemas de gestão menos maduros, é de entender a não conformidade como algo negativo, né? E não como uma oportunidade de melhoria. É muito comum que às vezes o cara pense, se eu colocar uma não conformidade aqui, vai pegar mal pro meu amigo, né? Ou então ele vai, cabeças vão rolar, ou vai gerar problema para ele junto à gerência, então vou dar uma aliviada. Então, isso é um processo negativo, né? Que é a questão da parcialidade. Quando você coloca um prestador de serviço, você consegue uma auditoria, além de mais profunda, que ela é feita por um especialista, você consegue também uma auditoria mais imparcial, né? Então tem uma série de vantagens. Mas eu estou colocando aqui, claro, a minha visão, né, sobre as duas possibilidades, mas a norma deixa isso em aberto. A empresa, né, ela deverá sistematizar o seu programa de auditoria, criar os próprios critérios e definir a sua equipe auditora. Então isso é, obviamente, aberto, tá? Fica a critério da empresa fazer essa decisão, mas cabe a nós, né, como profissionais, sempre analisar criticamente vantagens e desvantagens. Eu estou colocando aqui meu ponto de vista, né, e por experiências que eu já tive em ambas as condições. Né. Uma outra possibilidade, que também é legal, é quando a empresa ela tem várias unidades, ela tem um corporativo, né, ou você consegue ter um setor de uma outra unidade que audite. Então, por exemplo, o SESMIT da unidade de São Caetano vem auditar o processo de saúde e segurança do trabalho, o sistema de gestão da unidade de Santos. Aí você consegue ter já uma imparcialidade e ainda assim a sua auditoria ser feita por especialista. E a última possibilidade que a gente tem, que realmente não é recomendável, é que a própria área de saúde e segurança do trabalho conduza a auditoria interna, né? Porque eu estaria, de certa forma, auditando o meu próprio trabalho. Isso não faz muito sentido, né? Eu desenvolvi o trabalho e eu vou auditar meu próprio trabalho. Que estranho, né? Eu não tenho um olhar de uma terceira pessoa. Muitas vezes eu vou repetir os mesmos erros, né? Eu vou seguir os mesmos vícios, já que uma vez não implementei adequadamente um determinado requisito, significa que a minha visão sobre aquilo, ou eu comi bola, ou a minha visão é aquela mesma. Então, eu preciso da opinião de outra pessoa, para que haja essa troca, né, para que haja essa aproximação, na verdade, de uma outra visão. Né? Então, é mais interessante que não seja você mesmo a auditar seu próprio trabalho, senão você gera uma série de vícios aí que não são bons. Mas, logicamente, mais uma vez insisto, isso é uma visão baseada na experiência, mas a norma deixa isso em aberto, né? Então, a empresa que vocês um dia vierem a trabalhar com um sistema de gestão, qualquer uma dessas possibilidades está correta. A gente não consegue dizer assim, isso aqui está errado. Chegar para o meu gerente e comentar que está errado, né? Porque, de certa forma, está certo, né? Está dentro do que as normas do sistema de gestão prevêem, tanto a 45 quanto a 18. Outro objetivo do processo de auditoria interna é garantir que, quando eu for receber uma auditoria de terceira parte, ou seja, a minha auditoria da empresa certificadora, eu consiga ter percorrido todo o meu PDCA. Que a auditoria de terceira parte, a auditoria da empresa certificadora, ela precisa verificar também aqueles requisitos que são relacionados à melhoria contínua, relacionados ao tratamento de não conformidade, relacionados à análise crítica. Então, se eu tivesse somente a auditoria de terceira parte nesse ponto, né, eu não teria a minha norma percorrida por inteiro, eu não teria o meu PDCA percorrido por inteiro. Então, o processo de auditoria interna ele deve acontecer, logicamente, antes da auditoria de terceira parte, e quando eu tiver essa auditoria de terceira parte, ou essa auditoria feita pela minha empresa certificadora, ela consiga verificar como é que eu estou tratando minhas não conformidades e como é que eu analiso criticamente meu sistema. Ou seja, eu tenho uma série de não conformidades, eu vou
tratar essas não conformidades, estabelecer um procedimento para tratar, seja por meio de um relatório, de um sistema, vou implementar ferramentas de análise de causa para conseguir chegar na causa dessas não conformidades, propor ações corretivas, verificar a eficácia dessas ações corretivas, levar isso para uma análise crítica e conseguir notar a melhoria contínua do meu sistema. Então, só depois que eu percorrer todo esse ciclo de PDCA é que faz sentido ter uma auditoria de terceira parte. Não faria sentido eu entrar em contato com o órgão certificador, pedir para ele me auditar se eu não tivesse feito todo esse processo. A auditoria interna está dentro do processo, ela é importante e fundamental. A auditoria interna, ela identifique não conformidades, né? Então, não faria o menor sentido acabar o processo de auditoria interna e falar assim, olha, não encontramos nenhuma não conformidade, né? Isso realmente não existe. Eu preciso, por mais maduro que seja o sistema de gestão, encontrar não conformidades. É claro, essa não conformidade, às vezes, ela pode ser mais rasa, às vezes ela pode ser até uma não conformidade potencial, que é o que a gente chama nos relatórios de auditoria de observação. Então, o que eu não posso ter são não conformidades maiores ou não conformidades críticas, né? Quando a gente for falar no final sobre processo de auditoria, eu vou explicar melhor o que é uma não conformidade maior, uma não conformidade menor e uma observação. Que a não conformidade maior ou crítica, ela é impeditiva para a continuidade do sistema de gestão ou impeditiva para um processo de certificação. Isso eu não devo ter. São não conformidades sistêmicas, né? Agora, não conformidades pontuais, instantâneas, né, baseadas às vezes no descumprimento parcial de um requisito interno, ou mesmo de um requisito legal, ou mesmo de um requisito do meu sistema de gestão, da norma de gestão, é natural que eu tenha essas não conformidades e é muito importante para a melhoria contínua do sistema. Eu só consigo promover um tratamento de não conformidades e ações corretivas a partir do momento que eu tenho não conformidades. Senão, eu não vou ter melhoria contínua no que diz respeito aos meus processos. Tá? Outro ponto que está dentro do mesmo item da 45001, onde eu tenho a auditoria interna, ele chama avaliação da conformidade, que é voltado aos requisitos legais. Então, existem diferentes formas de se fazer isso. Talvez vocês se lembrem, que a gente começou a falar lá nas primeiras aulas, ainda na etapa de planejamento do PDCA, a gente falou sobre identificação de requisitos legais. E eu dei alguns exemplos de alguns sistemas, né? O SOGI, o Use Natura, o EcoSafety, são alguns sistemas que fazem a identificação de requisitos legais. Só que, além disso, eles também fazem a avaliação da conformidade, tudo dentro do mesmo processo. Então, até remeti esse item da parte de verificação lá no começo também, e é sempre importante fazer o link. Às vezes eu posso fazer isso junto, né? Na hora que eu faço a identificação do meu requisito legal, lá na etapa de planejamento, eu já posso fazer a verificação da conformidade dele junto à empresa. Ou posso fazer isso dentro de um grande ciclo de avaliação da conformidade dos requisitos legais, ou seja, fazer como se fosse uma auditoria, na verdade não é como se fosse, é uma auditoria de conformidade legal. Existem empresas de consultoria que fazem isso, de consultoria jurídica, e tem o próprio sistema que te permite fazer uma auditoria de conformidade legal num único momento. O que é importante a gente ter em vista, né, na hora de decidir se eu vou fazer isso num único momento, como uma auditoria de conformidade legal, ou se eu vou fazer isso sempre que eu for usar meu sistema lá para avaliação de requisitos legais, para avaliação da aplicabilidade, se eu já vou fazer a avaliação da conformidade deles. É que se eu deixo para fazer num único momento, eu estabeleço lá uma vez por ano uma auditoria de conformidade legal, pode ser que nesse meio de campo, aí nesse meio tempo, eu tenha havido alguma alteração de legislação, não tinha nem prazo ou seja, prazo imediato para implantação, e eu só fui perceber que a minha empresa não atendia, né, lá quando eu fui fazer minha auditoria de conformidade legal. Então, não é um processo muito positivo. O ideal seria que se fizesse essa avaliação de conformidade sempre que eu identificar um novo requisito. Eu identifiquei que teve uma alteração de uma norma regulamentadora. Né? Eu verifiquei o que mudou na legislação, já faço a minha avaliação do atendimento. Ou então, se eu não estiver atendendo, o que é natural, porque é uma alteração de legislação, eu já estabeleço meu plano de ação ali naquele momento. Eu não deixo para fazer isso uma vez por ano. Então, eu vou passar grande parte do ano descumprindo aquele requisito
e às vezes vou, inclusive, gerar uma carga de trabalho muito grande no único momento do ano, um plano de ação pesadíssimo para cumprimento de legislação. Às vezes eu não tenho nem sequer tempo hábil para corrigir essas coisas, para implantar essas melhorias de atendimento à lei, né, para que eu receba a minha auditoria de terceira parte. Eu vou receber minha auditoria de terceira parte ainda com descumprimentos de legislação. Se esse descumprimento for crítico, né, como por exemplo você não ter uma licença, você não ter um AVCB, você não ter integralmente um programa de segurança, né, como por exemplo as normas regulamentadoras agora estão passando por alteração. A gente tem um prazo longo aí, mas para implementar melhorias, inclusive devido aí à pandemia, né, do coronavírus, isso tudo se estendeu, portaria do Ministério da Economia estendendo o prazo para exame médico e tudo mais. Mas houve uma alteração no que diz respeito ao PPRA, né, o tal do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, agora mudou de nome, virou o GRO e o PGR, que agora vai abranger outros riscos. É claro, estou dando um exemplo no qual a gente tem prazos. Mas se o prazo fosse imediato e eu recebesse um processo de auditoria, e eu não tenho esse GRO, né? Ou seja, eu descumpri na íntegra um requisito legal. Teria uma não conformidade maior, seria impeditiva para o andamento do meu sistema de gestão, eu teria o meu certificado do meu sistema de gestão suspenso, tem um prazo para follow-up, né, para fazer aquela adequação de até 90 dias, e se eu não conseguisse ainda, eu poderia ter a suspensão indeterminada ali do meu certificado, né? Ou então, se eu estou numa auditoria de certificação, né, eu poderia não obter minha certificação, a auditoria ir embora e eu perdi todo aquele processo, perdi dinheiro, porque contratei uma equipe auditora, contratei um órgão certificador, contratei um processo no qual eu não consegui me certificar. É uma baita de uma bola fora, né? Então, é algo que a gente não deseja. Tanto na auditoria interna realizada, a verificação da conformidade do sistema de gestão, quanto na auditoria de conformidade legal ou na verificação da conformidade legal, é importante que eu mantenha essa informação documentada. Ou seja, haja um relatório, embora a norma não use essa expressão, né, a gente, em auditoria de terceira parte, tem relatórios de auditoria e também costuma fazer para auditorias de primeira parte, mas não é uma terminologia das normas, né, usar o termo relatório, mas é importante que haja uma ata, um relatório, de alguma maneira que eu consiga evidenciar o que foi verificado em termos de conformidade, quais foram as evidências da conformidade e quais foram as não conformidades identificadas, né? Quais são os requisitos que eu deixei de cumprir, né? Ou seja, quais são os requisitos não conformes e quais as evidências de não conformidade, para que eu possa fazer um planejamento dessas ações. É importante que eu mantenha isso documentado a fim de realizar uma análise crítica. Então, eu vou depois me debruçar sobre essas não conformidades, verificar as causas delas, né? Propor ações corretivas visando a abrangência. A gente vai falar mais à frente eu vou falar do A, do PDCA, né, do ACT, agir corretivamente, tenho que sempre fazer uma avaliação da abrangência da minha não conformidade, né? Então não é, por exemplo, verificado que o extintor estava sem placa, ação corretiva colocar a placa, né? Aí eu tenho um outro extintor na outra auditoria sem placa, ou um espaço confinado sem placa, sem sinalização, e eu estou repetindo aquele meu problema. Então, um exemplo bem assim pequeno, né? Mas é o caso sempre de quando eu tenho uma não conformidade, sempre fazer a abrangência do estudo, né? Sempre pensar, pô, tem outros pontos dentro da minha organização que também estão não conformes dessa maneira, né? Então, para quando eu adotar uma ação corretiva, ela ter o nível de abrangência suficiente para corrigir o problema, evitando novas incidências. Muitas vezes a gente confunde a ação corretiva com a ação preventiva, né? E fala assim, mas se é para prevenir nova incidência, ela é preventiva. Na verdade, não, né? A preventiva é porque eu não tive não conformidade ainda. Ela é potencial. A corretiva é porque eu já tive uma não conformidade evidenciada e estou corrigindo um problema. Mas em ambos, o que eu quero é evitar uma nova incidência de determinado problema. Então, na verdade, elas vêm num caráter preventivo, tanto a ação preventiva quanto a corretiva. Isso eu vou tratar um pouco mais à frente. Tá? Então, eu dei uma geral aqui no que a 45001 fala, né? Não sei se foi suficientemente claro, só fazendo uma retomada para a gente não perder o que a gente falou. Então, eu falei para vocês o tipo de auditoria, primeira parte, segunda parte, terceira parte.
Falei para vocês dos requisitos de auditoria interna e dos requisitos de auditoria de conformidade legal, que estão na 45.001. Auditoria interna, que a própria empresa vai conduzir, ela vai verificar a conformidade com a política, com os procedimentos e com as suas metas, que ela vai estabelecer um programa e os seus critérios de auditoria, né, e tem que garantir a imparcialidade desse processo, de tratar as não conformidades, né, então faz parte disso o tratamento das não conformidades para a apresentação disso numa auditoria de terceira parte, e ter documentação. O mesmo se aplica na conformidade legal, que pode ser feita ou paulatinamente, durante a identificação de novos requisitos de legislação, ou pode ser feita uma vez por ano, junto com a auditoria interna, uma vez dentro do meu período, né, ou até mais vezes, não é um impeditivo. Também eu uso a expressão uma vez por ano, que é o normal das empresas fazerem, mas a periodicidade de auditorias internas também é aberto, que elas aconteçam, às vezes, mais vezes. É que, como uma vez por ano eu vou ter a manutenção do meu sistema de gestão, sendo feita uma auditoria de terceira parte, acaba sendo necessário que pelo menos uma vez por ano eu faça a minha auditoria interna. Mas eu posso fazer 2 vezes, não há problema com relação a isso. Tá? Então, em ambos, eu mantenho documentação para uma posterior análise crítica. Tá? Faço a minha reunião de análise crítica, meu processo de análise crítica, baseado, entre outras coisas, né, nos meus relatórios de auditoria, tanto a auditoria de conformidade com o sistema de gestão, como na minha auditoria de conformidade legal. Pode ser a mesma coisa, né? Pode ser o mesmo processo feito um dentro do outro ali. Tá? Pessoal, acho que já estamos aí com meia hora aí de live. Acho que eu estou falando bastante aí sobre essa parte de auditoria interna. Na aula de sexta-feira eu vou falar sobre medição e monitoramento. Vou explicar o exercício também que vocês vão fazer sobre medição e monitoramento. Em relação a essa parte de avaliação de conformidade e auditoria interna, vocês querem fazer algum comentário? Alguma dúvida para já? Lembrando que hoje, pessoal, eu fico também à disposição de vocês no Skype, tá? Até as 22h30. O meu Skype é meu número de telefone, vocês podem me chamar lá. No Skype acaba ficando mais fácil de explicar assim, que a gente consegue falar juntos, né? Mas se quiser também me chamar no WhatsApp, no grupo, no particular, para tirar qualquer dúvida, eu também fico à disposição. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer a atividade de preparação e resposta à emergência. Se tem alguém com pendência ainda nessa atividade, também estou à disposição para ajudar, tá? Para que consiga não embolar as atividades, né? Já que na sexta teremos outra. Eu acho que por hoje é isso. Obrigado aí pela presença, Vanessa, Ana, Michel, Vanderlei, Letícia. Tá? Pessoal, boa noite para vocês. Fico à disposição aí no WhatsApp e no Skype. Tá? Pessoal, até mais.